Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica. O vídeo de hoje visa trazer alguns pontos fracos do 555. Já vimos muitas vantagens do componente, muitas aplicações para o clássico 555. Vamos ver alguns pontos fracos, ou seja, algumas desvantagens que temos em trabalhar com o 555 em projetos. Espero que gostem, já deixem seu comentário, seu like, se inscrevam no canal e marquem o sininho para receber as notificações. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Confira todos os produtos, coloque itens no carrinho. Faltou algum componente para o seu projeto? É só mandar e-mail para sugestões@tigercomp.com.br e na sua compra utilize o cupom de desconto WRKIDS. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Eu particularmente tenho dois pontos fracos para destacar do 555. O primeiro deles, que eu considero ruim, é a questão de ser difícil. É relativamente difícil de obtermos um Duty Cycle em 50%, ou seja, um ciclo ativo em 50% quando o configuramos para trabalhar como oscilador. Em alguns casos, precisamos deste Duty Cycle em 50%. Já exploramos algumas alternativas para isso, mas pensando na topologia clássica do Astável com 555, é realmente complicado de você fazer a configuração para ter o Duty Cycle em 50%. Um ciclo ativo certinho ali em 50%. Tempo em nível alto, metade do tempo, em nível alto, em nível baixo, a outra metade do tempo. Então isso é um ponto fraco do componente. Vamos agora ver outro ponto fraco dele na prática, na bancada. Vamos alimentar o nosso circuito Astável com 555, vamos colocar aí 5 volts e a corrente aí é bem baixa mesmo, então podemos deixar limitada em uns 200 mA, que é o suficiente. Então o circuito já está funcionando, veja que estamos registrando 2 mA de consumo apenas para o oscilador. Então definitivamente o consumo não é um ponto fraco do 555. E lembrando que temos a versão CMOS do componente que apresenta um consumo ainda mais baixo. Antes de falarmos sobre o ponto que eu considero mais fraco de utilizarmos o 555 em projetos, eu já peço para você que deixe o comentário aqui no vídeo. Deixe qualquer comentário dizendo se concorda com os pontos apresentados ou dizendo se você tem outras características do componente que quer ressaltar aí. Comente aqui embaixo, não deixe de comentar, que quanto mais comentários um vídeo tem, mais em alta ele fica, galera. Então você está nos ajudando. O seu comentário nos ajuda, então comente aí, nem que seja apenas para dizer que concorda ou que gostou da videoaula, certo? Faço esse pedido para você que nos assiste aí. Então, nós temos aqui o oscilador funcionando, vou trigar o osciloscópio primeiro. Aí está ele, podemos pegar aí a medida de frequência e o Positive Duty, aqui que é o Duty Cycle, o ciclo ativo. Observe que este oscilador, com os componentes que utilizamos, 10K para o RA, 100K para o RB e 10 nano para o C. Deixa eu só confirmar se é 10 nano mesmo. Exatamente isso, 10 nano para o capacitor. Nos dá aí um ciclo ativo de 52%. Aí conseguimos praticamente os 50%, pequeno erro percentual. E uma frequência de 645.9 Hz. Muito bem. Então aí está o nosso sinal, a borda de subida dele apresenta-se desta forma. Estou aí com uma resolução agora de 100 nanosegundos por divisão. Poderíamos calcular o rise time, o fall time, mas não é o intuito desta videoaula. Podemos fazer isso em algumas aulas futuras e fazer outros tipos de análise. Mas você vê aí o comportamento da subida do sinal.
eu vou fazer o trigger para a borda de descida. E aí está o aspecto da descida do sinal. Quando ele passa de high para low. Então qual é a desvantagem que eu vejo em utilizarmos o 555 em determinadas aplicações? O principal ponto fraco dele é a questão da temperatura, que aliás é o ponto fraco de muitos circuitos eletrônicos. A temperatura sempre é um componente que pode ser muito prejudicial de acordo com o projeto que você faz. Então deve ser levado em consideração. Mas como o 555 tem a sua frequência de saída gerada pelos componentes passivos, os resistores e o capacitor, estes sofrem uma variação de suas características físicas devido à temperatura também. Então os resistores têm a sua resistência, que varia com a temperatura, e os capacitores também, a capacitância varia com a temperatura. Então, para ilustrarmos isto, eu tenho aqui um soprador térmico e vamos colocar um pouco mais de calor aqui sobre o circuito para observar o comportamento da saída no osciloscópio. E medindo aqui a temperatura sobre a protoboard, 26,9 graus Celsius. Então vamos colocar aí um pouco de calor. Então observem o que aconteceu com a frequência. Vamos ver aqui quanto variou. Ó, variou alguns graus Celsius, a nossa frequência baixou. Chegou a uns 610 Hz, agora está aos poucos subindo à medida que a temperatura aqui vai baixando. Então estão vendo isso na prática, o que ocorre com uma variação térmica. Uma variação de alguns graus Celsius apenas, hein? Eu provoquei aqui uma variação rápida, mas podemos considerar o seguinte: em algumas regiões a temperatura ambiente varia 10 graus Celsius no mesmo dia, facilmente, 10, 15 graus Celsius. É que variamos bem pouco aí, 4, 5, aliás deu uns 6, 8 graus Celsius. A variação que provocamos agora no componente, e você viu o que aconteceu com a frequência. Então algum clock que necessite de uma frequência que se mantém estável, temos esta questão da temperatura que pode prejudicar sem sombra de dúvida. Vamos colocar aqui o frequencímetro do osciloscópio para trabalhar, só para o canal 1, e agora vemos aí uma frequência de 639,318 Hz. Então vou aquecer novamente aí o circuito na região do capacitor por um tempo aí. Ok, ficou bem claro o quanto a frequência variou agora. Viram como baixou a frequência? Vamos ver aqui a temperatura. Temos uma variação mais considerável agora, 47 graus Celsius, mas saliento que essa variação de 20 graus Celsius pode ocorrer em algumas regiões para a temperatura ambiente. Isso realmente pode prejudicar o funcionamento. E aí está, galera, mais uma videoaula do Conheça Eletrônica, principalmente visando salientar esta questão da temperatura nos circuitos eletrônicos, mas já aproveitando o tópico do 555 para trazer alguns pontos fracos do componente quando você vai aplicar em projetos. E aí você deve estar se perguntando uma alternativa para circuitos de clock que não sofram com variações térmicas de forma tão abrupta. Opte por circuitos que utilizem um cristal como clock, é uma dica que eu posso dar. Existem outras soluções, obviamente, mas o vídeo ficará muito extenso. Muito bem, galera, tá aí
Deixem seus comentários, peço que comentem, como eu mencionei, comentários ajudam a deixar o vídeo em alta, então aguardo o feedback de vocês sobre a aula de hoje. Esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. Deixe o seu like, compartilhe ao máximo com seus amigos e inscreva-se no canal se é novo por aqui, marcando o sininho também para receber as notificações. Sempre que sai um vídeo novo você é notificado. Aqui tem muitos cursos e séries para você, bastante conhecimento. Me siga também no Instagram, Twitter e Facebook. Valeu, audiência, aquele abraço e até a próxima.